Sejam bem-vindos, né? Essa que é a nossa terceira noite de live, né? De live dentro da nossa quinta jornada Gamaliel, da nossa jornada acadêmica Gamaliel. A gente sabe, né, que a gente tem um propósito nesse ano de trazer, né, o tema, o profissional 4D, e a importância, né, do desenvolvimento de pessoas, e nesse sentido, né, a gente convida hoje a professora Natasha Malu. A professora Natasha, ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Pará, ela é mestre em odontologia também pela Universidade do Pará, Federal do Pará, é especialista em periodontia pela USP de Ribeirão Preto e doutoranda também em periodontia em Ribeirão Preto. Então, o tema de hoje, né, a bola da vez hoje é a periodontia, e dentro dessa proposta, a professora Malu, ela vai falar sobre o uso do arcabouços 3D na regeneração periodontal, e a gente gostaria de estar agradecendo o convite da professora mais uma vez, de ter aceitado com tanta gentileza o convite para a nossa jornada. Antes de chamar a professora para que ela se apresente, para que ela faça as considerações iniciais e apresentação, eu já queria combinar com vocês, alunos, como que vai ser o nosso formato, né, de trabalho nessa noite. A professora Malu, né, a professora Natasha disse que não tem preocupação caso vocês tenham que fazer alguma pergunta durante a apresentação, né? Caso vocês queiram participar durante a apresentação, fazer alguma pergunta, a gente poderia fazer aquele velho método, né, de levantar a mão, e aí a gente pode abrir o espaço para que vocês façam a pergunta para a professora, ou também vocês, né, os mais acanhados, podem mandar as mensagens pelo chat, eu vou anotar aqui, e no final da apresentação da professora, eu passo para que ela possa responder gentilmente para vocês, combinado? Ok, meninos? Então, professora, mais uma vez agradeço a sua presença aqui, seja bem-vinda, e a gente passa de Minas Gerais a bola para Ribeirão Preto. A palavra é toda sua, professora, fique à vontade. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, fico muito honrada pelo convite feito pela Lara. Para quem não sabe, a Lara fizemos mestrado juntas, fomos grandes colegas, hoje em dia somos grandes amigas que têm uma profunda admiração uma pela outra. E obrigada mais uma vez. Eu espero que vocês gostem da palestra. É um assunto novo que, querendo ou não, envolve a periodontia. Periodontia, para mim, eu desligo o vídeo e deixo só o áudio, ou posso deixar o vídeo e o áudio funcionando? Hein, Angélica, Lara? Você pode ligar o vídeo, professora. Desligar o vídeo? A voz está baixa? Melhorou agora a voz? Peraí, vou tentar aumentar aqui no computador. Tá dando para escutar agora? Ah, que bom. Tá ótimo, professora. Tá, ok. Eu vou desligar o vídeo, porque senão pode dar erro na conexão, ok? Tá. Qual foi o meu objetivo em trazer isso? A periodontia... Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou, como já foi apresentado, eu estou terminando meu doutorado em odontologia na área periodontia aqui na Universidade de São Paulo. É uma excelente referência, né, pelo menos na minha área, no quesito mundial. Eu acho que no Brasil, para mim, eu acho que é uma das melhores, para não dizer a melhor. Então, caso alguém queira aprofundar o seu conhecimento na área da periodontia, eu indico de corpo e alma fazer tanto a especialização como a pós-graduação aqui. Sair de casa sempre é uma experiência nova, lhe torna uma pessoa melhor. E por que eu quis trazer essa abordagem de arcabouços 3D na regeneração periodontal? Professora Natasha? Oi. Deixa eu te interromper só um minutinho. Pode deixar a câmera aberta? Não, creio que não vai atrapalhar, não. Tá E bom, é bom que então. Isso, obrigada. Tá bom, vou deixar a câmera ligada. Pronto,
Por que eu quis falar dessa questão 3D na periodontia? Porque é uma coisa nova, é complexa. Na periodontia, é extensamente utilizado materiais regeneradores, objetivando recuperar todo aquele tecido perdido na periodontia. Eu vou explicar o beabá da questão todinho para vocês, o que é periodonto, visto que vocês estão no primeiro ou quarto período, e eu acho que vocês ainda não viram essa parte da periodontia, tanto a periodontia básica, eu acho que já viram a parte histológica, então vocês não vão ficar um pouco perdidos em relação a isso. E na periodontia é abordado muito terapias regenerativas. É algo complexo, que consegue recuperar uma parte do tecido, mas ainda é alvo de estudo porque a regeneração periodontal é algo extremamente desafiador. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês o que é periodontia. A grosso modo, trata-se de uma especialidade que trata dos tecidos duros e moles que estão ao redor do dente, de acordo com a academia, né, com a European Federation of Periodontology, que é a Federação Europeia de Periodontia. E o que se caracteriza essas estruturas do periodonto? Como podemos ver, né, tem 3 imagens aqui. Tem uma imagem que é ilustrativa, que está corroborando com essa imagem aqui, que é uma imagem histológica, e mostra todos os componentes teciduais do periodonto. Aqui nessa figura, você vai ver especificamente em questões celulares, as células que estão presentes nos tecidos aqui que eu vou indicar. Então, o que podemos ver na estrutura periodontal? Um epitélio, um tipo de tecido, tem o epitélio oral, que está externo, que não está em contato com o dente, e tem o epitélio juncional, que está diretamente em contato com o dente. Além disso, nós temos o tecido conjuntivo, que está, digamos que, paralelamente ao epitélio oral, e também temos um tecido conjuntivo, digamos que, especializado, que se trata do ligamento periodontal. Além disso, temos o osso. Podemos ver que é uma estrutura complexa só por aí. São 4 tipos teciduar, né, que é o epitélio, o conjuntivo, o ligamento periodontal e o osso. Aqui podemos ver histologicamente essa relação que pode ser bem ilustrada nessa figura A. E vendo de forma microscópica, podemos ver aqui que tem vários tipos de células que estão compondo esses tecidos. Como, por exemplo, o cemento, que faz parte do ligamento periodontal, que é um tecido conjuntivo especializado, frouxo. Tem o fibroblasto também. Aqui o osso alveolar, que tem os seus principais tipos celulares, que são os osteoblastos, que é a base do osso alveolar propriamente dito. E temos o epitélio. Aqui nessa imagem, dentro do osso alveolar, que é uma das estruturas de suporte do periodonto, que é o tecido duro do periodonto, dentro dele tem vários, 2 tipos de osso, que é o osso medular e o osso lamelar. E dentro dele podemos ver que existem vários tipos de células hematopoéticas, degenerativas, e isso já mostra o caráter de complexidade do tecido periodontal. E essa estrutura que, diga-se de passagem, eu acho perfeita e complexa, para mim, na área da odontologia, no meu ponto de vista, a periodontia, para mim, é o mais complexo, porque aborda várias sub-áreas dentro de uma área específica. E essa estrutura, que tem todo um processo complexo para sua formação, desde a origem embrionária até o seu desenvolvimento complexo, ela pode ser agravada, ela pode ser comprometida pela periodontite. Caso vocês não saibam o que é periodontite, trata-se de uma infecção que envolve os tecidos de suporte do dente e que leva à perda da estrutura dentária. Dentária não, a perda da estrutura óssea. E isso acomete a perda dentária. Essa imagem aqui é uma imagem de um caso grave, gravíssimo, e que é visto com menos frequência em comparação aos casos que eu tenho visto na clínica. Geralmente, a periodontite é uma doença silenciosa, indolor, e muitas vezes o paciente nem sabe que tem. Esse caso aqui é um caso raro, mas diferentemente da gengivite. A gengivite ela é uma infecção gengival que vai levar ao sangramento da gengiva, que ambos têm origem bacteriana, tanto a periodontite como a gengivite. Só que a gengivite não leva à perda da estrutura ao redor do dente, diferentemente da periodontite.
E a gengivite pode ou não levar a uma periodontite. E como é que funciona essa perda da estrutura periodontal, que é do osso, que indiretamente influencia o tecido mole, que é o tecido conjuntivo, e o epitélio que leva à formação da estrutura. Esse esquema aqui, que está ilustrado no capítulo de livro que nós vamos publicar aqui, que foi feito para esse capítulo que eu escrevi, mostra o que acontece para levar à perda da estrutura periodontal. Temos a figura A, que mostra um tecido sadio, com a sua estrutura óssea, com tecido conjuntivo, epitélio, e a superfície do dente. Na figura B, o que podemos ver? Uma pequena quantidade de placa. Essa quantidade de placa, o que tem basicamente nela? Tem proteínas, que são derivadas tanto da mucosa como da saliva, e principalmente tem bactéria. Essas bactérias, elas são um antígeno. Antígeno é um corpo estranho perante ao nosso organismo. E por ser um corpo estranho, o que o nosso organismo vai fazer? Ele vai levar uma reação inflamatória, que são essas células vermelhas, e qual é o objetivo dessa reação inflamatória? É eliminar essa placa presente sobre a superfície dentária. Caso não seja eliminada, o que acontece com essa resposta inflamatória? Ela é intensificada e ela é tão perfeita, a nossa resposta inflamatória, que ela acaba nos combatendo, caso a gente mesmo esteja fazendo mal para o nosso organismo. Aí o que acontece? Essa resposta inflamatória acaba degradando tanto o tecido conjuntivo como o tecido ósseo. E leva o que leva? Ao deslocamento do epitélio juncional em direção apical. Isso forma uma bolsa periodontal, que é o que ocasiona a periodontite, é o que é anterior a toda essa perda de estrutura que acontece ao redor do dente. E como é que pode ser evitado isso? É a remoção da placa, é tratamento, remoção básica da placa, que pode levar à redução da inflamação. Mas tem outros fatores que podem agravar essa situação, como a predisposição da pessoa, hormônios, alimentação, os hábitos que a pessoa tem, como fumar, como beber, o uso de drogas. É algo complexo, que não depende especificamente da presença de uma placa, mas a pessoa tem que estar predisposta ao desenvolvimento de tal doença. E essa doença, ela leva à formação de defeitos ósseos. E que o objetivo na periodontia regenerativa é regenerar toda essa estrutura, tanto óssea como tecidual, que é especificamente ligamento periodontal, durante a terapia regenerativa. Existem alguns tipos de defeitos, como o defeito de uma parede, de 2 paredes e de 3 paredes, sendo que esses 3 defeitos aqui, o que está mais propício à regeneração total do defeito é o de 3 paredes, porque há várias fontes de nutrição aqui. Mas, além disso, tem os dentes unirradiculares e que são propícios a esse tipo de defeito, como pode ser visto nessa imagem, que é um defeito infraósseo. Há também defeitos horizontais, mas esses não estão aptos à regeneração. E também tem as lesões de bifurcação, que acontecem nos dentes que têm de 2 a 3 raízes, como os molares superiores, que têm 3 raízes, e os molares inferiores têm 2 raízes. Dependendo do grau de perda óssea, da classificação da lesão, você pode ter ou não ter a regeneração, para vocês verem o quanto é desafiador a terapia regenerativa. Mediante esse desafio da terapia regenerativa, como a gente pode ver aqui nessa imagem, o que acontece durante a terapia regenerativa? Você tem que remover o estímulo, que é o biofilme, que contém as bactérias que vão levar ao desencadeamento inicial dessa inflamação. E você removendo o biofilme, vai levar todo ao controle da inflamação e levando a uma saúde, a uma homeostase celular, propiciando a regeneração tecidual. Só que não é tão bonito assim como se vê nessa imagem. Você não vai só tirar o estímulo e vai automaticamente regenerar tudo, porque, como pode ser visto aqui nessa figura, nós temos 4 tipos de tecido. E um tem um tipo de taxa proliferativa mais rápida do que o outro. E nesse quesito, quem é mais diferenciado, quem é mais rápido em proliferação, é o epitélio, em comparação ao tecido conjuntivo, ao ligamento periodontal e ao tecido ósseo.
Agora, em relação à plausibilidade biológica das regenerações, existem dois tipos de regenerações que nós trabalhamos na periodontia, que é a regeneração óssea, que ela vai levar à regeneração especificamente do tecido ósseo, e a regeneração periodontal, que objetiva regenerar tanto o ligamento periodontal, o tecido conjuntivo, o osso, em um mesmo momento. E isso só é possível às terapias regenerativas que eu vou abordar daqui a pouco. E como pode ser vista essa imagem, eu mostrei anteriormente, temos dois tipos de origem biológica que têm reflexo direto no tipo tecidual que é formado. O osso, como tem uma origem biológica diferente do tecido periodontal, ele acaba sendo mais fácil no quesito regenerativo. Agora, como pode se ver nessa imagem aqui, quem acaba ganhando nessa etapa de regeneração, caso não tenha alguma intervenção em isolamento, é o epitélio, por apresentar uma taxa proliferativa mais elevada em comparação aos outros tecidos, que não estão totalmente diferenciados. Nesse quesito, o que podemos abordar como terapia regenerativa? A bioengenharia. O que seria a bioengenharia? O uso de material, de material substituto que poderiam ser usados biologicamente. De um modo geral, a gente chama isso de biomaterial. São materiais compatíveis com um organismo biológico. Existem diversos tipos de tratamento, abordagens antigas, abordagens novas. Dentre as abordagens antigas, o uso de matriz como biocerâmicas, fatores de crescimento, que eu vou abordar para vocês quais são os fatores de crescimento que já foram utilizados, até a utilização de células-tronco que não são rotineiramente utilizadas devido ao seu custo, mas é uma forma de tratamento. E o que acontece durante a regeneração tecidual guiada, que é o que leva, propriamente dito, à regeneração do periodonto quando ele é perdido, principalmente relacionado a doenças periodontais? Temos aqui três figuras. Tem uma figura em que você remove o estímulo, tem aqui a doença, mas sem você colocar um isolamento, o que acontece? Você leva uma recessão gengival. Já quando você coloca um isolamento, que é a barreira, vai permitir que esse buraco criado aqui pela doença periodontal ele seja ocupado pelas células que foram perdidas e acaba levando à regeneração total do tecido perdido. Mas há casos em que há uma extensa perda e a necessidade de uso de biomateriais, que são materiais que podem servir como enxertos, substitutos do tecido local. Aqui são os três tipos de tratamento, só que o mais, infelizmente, na prática, o que mais utilizamos é o sem o biomaterial, porque, querendo ou não, a utilização de materiais tem um certo custo e normalmente os pacientes não estão predispostos a quererem pagar, mas o correto a ser feito é usar biomaterial, porque leva a uma regeneração total do tecido perdido. Porém, alguns materiais utilizados geram uma previsibilidade qualitativa, do tecido perdido, mas às vezes não consegue regenerar totalmente aquele tecido perdido. E esse que é o grande problema, e por isso que sempre estamos em busca de novas ferramentas para tentar resolver as situações que são enfrentadas no dia a dia. Dentre as abordagens regenerativas que têm sido amplamente estudadas e que já foram estabelecidas como os fatores de crescimento uma delas seria a terapia gênica. O que seria essa terapia gênica? Você usaria uma bactéria, ou um plasmídio, ou um vírus, e queria mudar a maquinaria da célula. Eu, particularmente, eu não sou muito fã desse tipo de terapia, porque já pensou você usar uma bactéria, ou principalmente um vírus, levar uma mutação da célula para querer gerar um estímulo regenerativo? Isso pode ser perigoso, porque além de você ter aquele estímulo, você pode levar a uma metástase ou uma alteração na maquinaria em outros tipos celulares, podem levar até a formação de tumor. Eu, particularmente, não gosto. Fatores de crescimento. Já foi amplamente estudado, em especial as BMPs, vocês já ouviram falar, são proteínas morfogenéticas ósseas, que elas estão diretamente relacionadas à diferenciação de tecido ósseo.
Só que o grande problema dos fatores de crescimento, quais são? Eles têm uma meia-vida baixa. No momento que você coloca aquele fator de crescimento no local onde você objetiva a regeneração, ele dura em torno de 7 minutos. E para você ter um efeito local, você tem que ficar repondo várias vezes o fator de crescimento para tentar levar a regeneração. O problema disso, da utilização de fatores de crescimento, é que eles podem levar a uma reação de hipersensibilidade. Já houve hipersensibilidade, é alergia. Já houve um caso aqui em Ribeirão Preto do paciente ter falecido após utilizar BMP2, que comercialmente ele se chama Enfuse. Eu não sou fã de fator de crescimento. Olha que quase eu trabalho com isso no doutorado, mas graças a Deus minha orientadora cortou, estamos trabalhando com outra coisa. E o alvo do que eu vou falar aqui para vocês são os arcabouços 3D. Aqui estão usando uma terapia direta, né, de ou células ou fatores de crescimento, pegam as células, proliferam no meio de cultura e colocam localmente. Para mim, isso não tem efeito. Eu não sou muito fã dessa área. Eu gosto mesmo dos arcabouços 3D. Primeiro porque eu trabalho no doutorado, eu sei muito bem quais são os efeitos dele, devido a uma resposta boa, a facilidade em adesão das células no local, além de servir de uma estrutura de suporte para os tecidos moles. E como é que são feitos os arcabouços 3D? Eu vou falar já sobre isso. Outras terapias também usam células específicas e estimuladores que levem à diferenciação, à proliferação, mas isso aqui não é uma coisa bonita, porém tem um custo alto para você colocar no dia a dia clínico. Outra forma de terapia, só a título de curiosidade mesmo para vocês saberem, são os agregados plaquetários. Eu acho que todos aqui já ouviram falar disso, né? Porque já virou moda de Instagram, moda nas redes sociais. E tem 4 tipos de agregados plaquetários. Eu nunca trabalhei com os plasma rico em plaqueta. Eu já trabalhei muito com plasma rico em fibrina e LPRF, que é plasma rico em fibrina e leucócitos, porque eles são mais fáceis de serem manipulados, mais fáceis de serem feitos, digamos. O PRP também ele é excelente, mas ele demanda várias manobras, um tempo maior no seu preparo. E também há um maior risco de infecção cruzada, tanto do paciente como do profissional. Já o PRF, ele é mais fácil, você usa só uma centrifugação e já está pronto. E tem um baixo custo em comparação ao PRP. Essas imagens aqui mostram o conteúdo deles, basicamente, que essas linhas marrons, acho que é cinza, não sei, são as fibrinas, as bolinhas brancas são as plaquetas e as bolinhas azuis são o leucócito. A diferença básica entre eles é a quantidade de fibrina, a quantidade de plaqueta e a quantidade de leucócitos. O que está na moda hoje em dia é o LPRF, porque ele é mais resistente que os outros, tem mais leucócito, e o leucócito está diretamente relacionado ao recrutamento de células regenerativas. O problema disso aqui, ele é tão perfeito isso aqui, que está sendo usado de forma banal. Então, é o único problema que eu vejo neles. Eles podem ser associados ao uso de arcabouços e tudo, mas tem que ter um planejamento correto para sua utilização devido à banalização. Por quê? Porque ele é rico em fator de crescimento. O fator de crescimento é a base para qualquer tipo de terapia regenerativa. Então, antes de utilizar agregados plaquetários, é bom fazer um planejamento adequado, porque às vezes você pode utilizar e não sentir efeito algum. E submeter o paciente a coletar sangue, muitos não gostam de levar uma agulhada, esse é o termo a ser utilizado. Então, tem que ser bem planejado. E agora eu vou falar sobre os arcabouços 3D. O que seria exatamente esses arcabouços 3D? Seria um tipo de arcabouço que vai objetivar basicamente a regeneração tecidual. Essa imagem ilustra como é feito um arcabouço 3D. Ele pode ser feito pré-moldado, de acordo com o tamanho do defeito, ou ele pode ser confeccionado de várias formas. Depende muito do que você quer. E como ele é produzido? Você usa uma impressora, essa aqui é a pontinha da impressora, e que vai produzi-lo em camadas. E qual é a diferença desse arcabouço para outros tipos de terapia regenerativa na periodontia? É que eles são feitos de acordo com a porosidade e na forma que você quer. E essa porosidade dele, que
vulgarmente pode ser chamado de uma fase, né? E pode ser feito um arcabouço com 3 tipos de porosidade, que nesse caso pode ser denominado arcabouço trifásico, ou de dois tipos de porosidade, que é bifásico. E essa porosidade ela está diretamente proporcional ao tamanho do tipo de célula que você quer recrutar. Por exemplo, esse tipo de arcabouço aqui, na imagem H, ele é com um tipo celular específico, ele é bem pequeno em comparação a essa da imagem C. Olha, ele é bem grande, com os poros bem largos. Isso mostra qual é o tipo, será que ele quer ser repovoado por vários tipos celulares ou uma célula específica? Quanto maior o poro do arcabouço, menos seletivo você está sendo. E quanto menor o poro do arcabouço, mais seletivo você está sendo. E isso faz com que células específicas venham a aderir e a proliferar por dentro do arcabouço. E o que seria a estrutura desses arcabouços? Ele tem várias propriedades, os arcabouços 3D. Eles são tridimensionais, eles não vão atuar apenas bidimensionalmente da terapia regenerativa, porque ele vai permitir a proliferação de células tanto fora dele como dentro, e além disso não vai alterar a atividade biológica das células que vão migrar nele. Além disso, permite a formação de vasos sanguíneos dentro, que é uma característica muito específica deles devido à porosidade. Eles têm uma taxa de degradação excelente em comparação a outros tipos de biomateriais utilizados na periodontia. Tem propriedades mecânicas sendo resistentes e também permitindo a sua degradação em um período ótimo. A porosidade, que é uma das características principais dos arcabouços, porque a porosidade ela vai ser, digamos, seletiva para qual tipo de célula você quer que ele seja povoado. E a bioatividade, será que ele vai ser bioativo? Vai levar à adesão celular, vai levar à liberação de fatores de crescimento pela célula? Tudo isso tem que ser relacionado com o material que vai ser feito, o arcabouço 3D. Além disso, esse arcabouço ele vai permitir a adesão de moléculas, de células, que vai levar diretamente à regeneração tecidual. Esse quadro, não tentem ler esse quadro, tá? É só para mostrar quais são o tipo de material utilizado para a confecção dos arcabouços 3D. Existem 3 tipos, basicamente, que são os polímeros naturais, que é a base de colágeno, gelatina, polissacarídeos. É basicamente a proporção do que é o arcabouço 3D. Tem os polímeros sintéticos, que é o hidrogel. Não sei se vocês já utilizaram o alginato. O alginato é um tipo de hidrogel e ele pode ser utilizado para a confecção desses arcabouços 3D. E tem os biocerâmicas, como a hidroxiapatita, beta-tricalcifosfato, que já é amplamente utilizado na periodontia, mas não em forma 3D. O que acontece rotineiramente? A mistura de polímeros sintéticos com biocerâmica, justamente porque os naturais, eles são semelhantes à composição de um organismo natural. Só que o problema deles é que eles não são muito resistentes e a taxa de degradação deles é rápida. Logo, não há nem a formação de um arcabouço próprio pelo coágulo e nem a estrutura para permitir a proliferação celular. Mas são extremamente biocompatíveis. Já os sintéticos, em comparação aos naturais, eles têm uma taxa de degradação menor, mas eles não são tão biocompatíveis, eles podem levar uma certa resposta inflamatória, não são tão biocompatíveis como os polímeros naturais, porém, eles são mais utilizados por causa dessa baixa taxa de degradação. E os cerâmicos são, basicamente, a hidroxiapatita, o beta-tricalcifosfato, eles são bem resistentes, isso reduz a taxa de degradação, só que eles meio que facilita a formação óssea por terem a composição de cálcio, fosfato. E o que acontece normalmente? A mistura desses sintéticos, que são os mais utilizados dos 3 tipos de materiais, com biocerâmicos. No meu doutorado, eu estou trabalhando com um arcabouço 3D, que ele é 10% beta-tricalcifosfato, e o resto ele é de hidrogel, de alginato. Por quê? Porque isso aqui vai permitir a adesão de células que vão levar à formação óssea.
Essa régua aqui, eu quis mostrar para vocês a evolução que teve na periodontia em relação aos tratamentos. Desde o tratamento básico, começou na década de 50, desde tudo que foi estabelecido em terapias regenerativas, terapias básicas, que aborda a periodontia. Aí, em 1980, houve a primeira geração de membranas, que está associada diretamente à terapia regenerativa. E essas membranas, elas não eram reabsorvíveis. O que acontecia? Essas membranas que não são reabsorvíveis, você tem um momento da cirurgia e vai ter que passar, o paciente vai ter que passar por um novo procedimento cirúrgico para a remoção dessas membranas. Houve uma evolução nisso, na segunda geração das membranas, que elas passaram a ser reabsorvíveis, não submetendo o paciente a um novo procedimento cirúrgico para as suas remoções. Houve a inserção das moléculas bioativas em 2000, que são os fatores de crescimento, que para mim entrou em desuso, principalmente com a nova era dos agregados plaquetários. Em 2010, que veio a abordagem da utilização de arcabouços 3D. E aqui, em 2016, que eu vou abordar para vocês, foi a utilização do primeiro arcabouço 3D em seres humanos. Foi um relato de caso. É só uma regra para mostrar a evolução da terapia regenerativa, da terapia básica na periodontia. E aqui eu vou mostrar para vocês um arcabouço 3D que foi utilizado em estudo pré-clínico. O que seria esse estudo pré-clínico? Seria estudo em animais. Esse trabalho foi feito em rato e ele avaliou um arcabouço trifásico. O que seria um arcabouço trifásico? Ele tem 3 compartimentos com porosidades diferentes. Como podemos ver nessa imagem, tem um compartimento para o cemento, tem um compartimento para o ligamento periodontal e tem um compartimento para o tecido ósseo. Ele pôde ver no final do trabalho que utilizar esse arcabouço trifásico permitiu que houvesse a formação de diferentes tipos celulares, porque tendo 3 tipos de porosidade, vai ser seletivo para qual tipo de tecido você quer utilizar naquela região, tendo uma excelente efetividade. Mediante esse resultado aqui desse trabalho, que foi de 2014, o mesmo grupo, eles avaliaram em um estudo clínico, que é o primeiro relato de caso, associado a utilização de um arcabouço 3D na regeneração periodontal. E esse arcabouço aqui ele era bifásico, ele tinha dois tipos de porosidade, com o mesmo tipo de material. E aqui nessas imagens mostra o defeito. A partir desse defeito, eles fizeram uma tomografia computadorizada. Aí dessa tomografia eles confeccionaram 3D esse arcabouço, objetivando a regeneração do tecido. Aqui é o procedimento cirúrgico e 6 meses após o tratamento. Nessa imagem, vê aqui, após os cortes tomográficos, eles fizeram a confecção do arcabouço 3D, que foi de acordo com o tamanho do defeito que eles objetivavam regenerar. E aqui nessa imagem, nesse cross-section, dá para ver uma parte do arcabouço voltado para a regeneração do ligamento periodontal e uma parte voltada para a regeneração óssea. Por isso que ele era bifásico, ele tinha 2 tipos de porosidade no arcabouço. E nessas imagens aqui, mostra o procedimento cirúrgico propriamente dito. Ele fez a sondagem do defeito, que tinha aproximadamente 7 milímetros, fez o acesso na região, fez o tratamento da superfície radicular, que é de praxe, antes de qualquer tratamento cirúrgico, você fazer a limpeza, a raspagem radicular e a profilaxia para remover placa e evitar qualquer tipo de contratempo no pós-operatório. Aqui o arcabouço, que foi impresso tridimensionalmente e que foi instalado na região onde eles objetivavam a regeneração periodontal. Foi suturada a região 2 semanas após o pós-cirúrgico e um ano após o tratamento cirúrgico. Tem 6 meses e 1 ano. Para mim, relatos de casos tem que ter no mínimo 1 ano, porque aí você vê realmente se teve efeito ou não. O que a gente tem visto ultimamente é que nas redes sociais as pessoas fazem terapia periodontal e colocam pós-operatório de 2 semanas achando que
é um sucesso. E não, tem que ter um pós-operatório longo para você ver realmente se funcionou. E nesse caso deu para ver que houve uma redução. Aqui dá para ver que tem em torno de 7 milímetros a bolsa. E aqui dá para ver que tem em torno de 2 milímetros, a partir da ponta da sonda. Como a gente sabe que tem uma bolsa periodontal? Você usa uma sonda periodontal, se der mais de 4 milímetros, tem a presença de uma bolsa periodontal. Ou seja, sítio ativo de perda do periodonto em si. E isso dá para ver nesse trabalho que a utilização de arcabouço 3D é algo que pode ser feito, só que o grande problema é o custo e a produção, né? Tem que utilizar impressora 3D, mas é algo extremamente promissor e que tem validade para ser utilizado clinicamente. Além disso, gente, só para pincelar, para vocês ficarem só em título de curiosidade, esses arcabouços 3D também podem ser confeccionados com célula. No polímero dele pode ser colocado célula e também fatores de crescimento. Nesse caso, ele não vai ser mais um arcabouço 3D, ele vai ser uma biotinta, porque tem células, tem organismo dentro dessa estrutura tridimensional. Isso é algo extremamente novo e não tem relato de caso em relação a isso. Mas, futuramente, quem sabe utilizar um arcabouço 3D com células dentro e aprimorando a regeneração tecidual no local. Outra coisa que eu queria abordar com vocês é esses arcabouços 3D, eles podem ser funcionalizados com moléculas bioativas. Pode ser funcionalizado com proteínas, fatores de crescimento. O que seria funcionalização? Essa aqui é a imagem do meu doutoramento. Eu estou trabalhando com arcabouços 3D, esses arcabouços aí que foram utilizados no trabalho, só que eu estou vendo a funcionalização dele. O que seria a funcionalização? Permitir que moléculas bioativas sejam adsorvidas sobre a superfície dele, como a gente pode ver nessa imagem aqui, o arcabouço funcionalizado. E eu funcionalizei com uma molécula específica para ver se tem um efeito adicional sobre a célula que eu vou estar estudando em questão. O que eu pude ver no meu trabalho? Que a funcionalização do arcabouço ele leva a uma melhora do coágulo sanguíneo e ao comportamento das células que eu estou estudando. Isso é uma coisa nova também e que é promissora na área da regeneração. Tanto que tem muitos artigos saindo em relação à funcionalização de arcabouços, especificamente com aptâmeros, que são oligonucleotídeos. Não vou entrar em detalhe, mas é melhor do que fatores de crescimento, porque eles são mais estáveis e não leva a resposta de hipersensibilidade nas pessoas. Então, a partir de tudo isso que eu falei para vocês, o que esperar dos arcabouços 3D? Que leva uma adesão selecionada, que leva ao controle de uma função local e que objetive a uma regeneração tecidual e que venha a ser personalizado, tanto na odontologia, na medicina já está sendo utilizado. Por exemplo, esse tipo de material é utilizado na regeneração de órgãos, de coração, de rim. Então, por que não utilizar algo que já é preconizado na medicina, na odontologia, tendo um prognóstico melhor, tendo uma questão estética voltada, também uma funcionalidade, principalmente na questão periodontal. Então, eu só falei de forma básica para vocês. Espero que vocês tenham apreciado. Eu sei que é um assunto complexo, mas é só para abrir a mente de vocês e pensar: nossa, a odontologia tem tanta coisa interessante para ser investigada. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? E é isso. Muito obrigada. Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato comigo para falar sobre qualquer assunto, estarei à disposição. Obrigada, gente. Professora Natasha, Isso. Parabéns pela sua apresentação. 101 pessoas. Oi? 101 pessoas tem nada. 119 pessoas. Maravilhoso. Professor, gostaria de parabenizar
o tema regeneração é realmente fascinante, né? O tempo todo os alunos aqui comentando, alguns realmente, né, em períodos iniciais ainda não compreendem, realmente foi importante a senhora ter passado a introdução sobre o que é a periodontia, em qual que é o momento que a regeneração entra, porque os relatos aqui é de em campo, como que pode você produzir com células do próprio organismo a reconstrução do organismo da própria pessoa, né? Eu sou periodontista também, eu sou, como diz, uspiana, mas da casa de Bauru, né? E realmente, o momento em que eu me formava, as membranas reabsorvíveis eram as meninas da vez, né? E agora a gente realmente se surpreende com o formato, né, que a periodontia hoje vem trabalhando, vem se inserindo, vem sendo significante, né, para a reconstrução. Eu sou periodontista, eu sou da área, né, agora da saúde coletiva, eu sou apaixonada pela coisa pública, mas um dos motivos que realmente me levaram muito para a área do setor público, né, para a saúde pública, foi exatamente o que você relatou em sua apresentação, né? A gente chega nesse estágio de fascínio e a gente ainda vê custos elevados, né? Os biomateriais são de elevado custo e, de uma certa forma, a gente fica triste, a gente vê a maravilha acontecendo, mas na vida real a gente ainda encontra essas dificuldades. Então, eu vou fazer uma pergunta de uma periodontista para uma periodontista, né? Este é o seu trabalho, né, de doutorado, a sua tese. Você disse que está trabalhando com qual tipo de membrana? E em termos de custo, o que isso significa para a gente, para a nossa sociedade, em termos de acesso a esse tipo de material? O que você tem para responder para a gente, professora Natasha? Olá, obrigada pelos elogios. A utilização de arcabouços 3D, ele veio para se adicionar por causa da questão da degradação. Não sei se você já utilizou biópsia, esses biocerâmicos, eles têm uma taxa de degradação bem ínfima em relação a... Demora, né, a ser degradado. Teve um colega meu que fez o doutorado dele para ver quanto tempo leva para degradar, né, esses biomateriais que a gente utiliza para fazer elevação de seio maxilar. E eles não degradam, às vezes passam 10, 20 anos e não são degradados. Então, nesse ponto de vista, a utilização de arcabouços 3D à base daqueles materiais que eu falei, eles seriam excelentes em relação a isso. Além disso, eles seriam seletivos para selecionar especificamente o que você quer degradar de acordo com a porosidade que você utiliza. Outro fator. Além disso, dentro do arcabouço pode ser formado vaso sanguíneo, coisa que leva muito tempo, normalmente, nos materiais que levam à regeneração, né? Em relação a custo, como todo biomaterial, não vai ser fácil. Primeiro que vai ser utilizada uma impressora 3D, e é caríssima uma impressora dessa, tanto que o material que eu uso no doutorado, ele vem da Itália, e, assim, não é fácil. Como todo biomaterial, né? Como todo material utilizado na periodontia, na odontologia de um modo geral. Eu acho que na pera é o mais caro. Segundo lugar, eu acho que é a cirurgia bulbomaxilo, porque eles usam muito aquelas placas de titânio. E também usam muito terapia regenerativa óssea. Só que a parte óssea ela é mais fácil, por causa de toda aquela origem embriológica em comparação à periodontal, porque são vários tecidos num pequeno organismo. Você vê a complexidade. Maravilhoso. Eu fiquei encantada. Os alunos também, só parabéns, palmas e palmas, a odontologia cada dia se reinventa. O professor também colocou, né, ele fez a consideração que a periodontia é uma profissão realmente maravilhosa. Eu sou suspeita também para falar, acho maravilhosa, encantadora. Eu entrei na odonto querendo pério. Pois é. Eu saí da odonto pensando em pério porque eu sou apaixonada também por micro. Mas aí a cirurgia pegou mais, né? Eu apaixonei mais pela questão cirúrgica mesmo. E a microbiologia, professora,
é uma área da periodontia, né? Que é uma Sim, sub-área da periodontia, que não se mistura. sim, Ou você vai para regeneração, ou você vai para microbiologia, porque são coisas extremamente complexas. Se você for estudar sim, microbiologia, você fica perdido na regeneração. Se você for estudar regeneração, você fica perdido na microbiologia. É uma loucura. sim. Fora outras sub-áreas, né? Como terapia adjuvante, probiótico, fitoterápico. É uma loucura. Eu gosto disso. Você é suspeita também. E assim, foi super importante, exatamente para os meninos nessa fase inicial visualizarem isso, né? Principalmente porque a fase inicial a gente tem um olhar para a odontologia como um todo, né? A gente ainda não tem oportunidade de trabalhar nenhuma especialidade em específico, mas eles já conseguem vislumbrar, né, com essa sua aula maravilhosa, o quanto que ainda de maravilhas eles têm pela frente, né? Professora, a Valdirene, ela perguntou qual que é o tempo de recuperação pós-cirúrgica, após a regeneração, qual é o tempo de recuperação? De praxe, Valdirene, né? 2 semanas a pessoa já está recuperada. Mas para você ter toda aquela resposta, a recuperação você fala no sentido de voltar à vida, à rotina, né? 2 semanas é o mínimo. Mas para você ver se teve efeito realmente daquele material que você utiliza, no mínimo pós-operatório de 6 meses. 1 ano, não, 3 meses no pós-operatório, 6 meses para ver se está tudo ok, e 1 ano para ver se realmente funcionou ou não. Sim. Esses pós-operatórios de 2 semanas de Instagram é para jogar no lixo, que não existe. 2 semanas é só para o paciente se recuperar e voltar a comer bem, voltar a fazer exercício, voltar a ficar uma rotina. E a importância, né, de compreender os trabalhos acadêmicos, né, é super importante você ser uma doutoranda e apresentar para os meninos essa é a realidade, né, a construção do conhecimento científico é algo muito sério, é algo que precisa de um acompanhamento a longo prazo, que precisa ter uma eficácia e eficiência comprovadas, então não é algo que nasce de um dia para o outro. Então, essas promessas milagrosas que a gente ainda vê muito, né, no mundo imaginário dos Instagrams da vida, é lógico que a gente vê no Instagram muita coisa correta, muita coisa séria, mas é maravilhoso realmente você poder mostrar o que você produz, é maravilhoso você mostrar o que você conquista, mas ela precisa ser baseada em fatos comprovados, né? Então, é importante os meninos desde cedo já verem isso daí também. Essa parte da ciência, antigamente, por exemplo, meus orientadores de mestrado, de TCC, até minha orientadora de doutorado, a gente está vivendo uma fase moderna em que o acesso à informação ela está de forma mais fácil. Você pode baixar artigos online. Antes não, você tinha que ir numa biblioteca, ficar lá horas e horas a rodo, pesquisando se tinha ou não. Então, essa parte da ciência, tudo que a gente faz hoje em dia na odontologia, de um modo geral, até no que a gente come, é baseado em pesquisa pré-clínica. 90% é pré-clínico, aí depois que está estabelecido no animal, né, querendo ou não, eles são importantes para determinar tudo, aí é testado em humano. Então, pesquisa é tudo. Se não tem pesquisa, Sim, não tem validação. E quem faz sim, pesquisa são os alunos da pós, né? Nível mestrado, doutorado. exato. Acho que mais do mestrado, que sofre mais, né, no mestrado. Sim, O doutorado verdade. já está meio sabatinado em relação a isso. Ainda Sim. mais em pandemia. A pandemia a gente tem uma parada boa, né, você passou um aperto grande, né, Natasha? Quando pegou um período bom para poder fazer sua aplicação. Foi difícil, mas está tudo superado agora. Isso, tudo vai passando. Valeu a pena. Teve uma pergunta aí, Professora, né? sim, o Wilson perguntou aqui, qual que é o percentual de rejeição do organismo? Em termo percentual, não tem uma taxa percentual. Isso é algo que varia de paciente para paciente, porque
A periodontia, o uso de biomaterial, depende muito da resposta que a pessoa vai ter. Se o paciente ele é comprometido sistemicamente, sem ter um bom controle de placa, se a pessoa tem um bom controle de placa, são tudo fatores que vão ser positivos para o prognóstico. Então, são várias coisas que você deve identificar. O controle da placa do paciente, se ele é um paciente que é descompensado, se a família dele tem uma predisposição à periodontite, tudo isso pode adicionar no prognóstico. Percentualmente ainda não tem como determinar isso, é uma coisa que você vai investigar na anamnese. Sim. Nós temos aqui também a pergunta do Eliseu. Ele disse que no Brasil a utilização desses arcabouços está tímida ainda, e em relação à produção científica no Brasil, como que tem sido a produção em relação ao tema? Em relação ao Brasil, tem se investigado muito a utilização de células específicas de regeneração. Agora, usar arcabouços 3D está, digamos que na taxa de 1%. Uhum. Acho que o grupo daqui é um dos poucos que trabalha com isso, com arcabouço 3D, impressos tridimensionalmente. Tem outros tipos de arcabouço, mas não são usados em impressoras 3D. Isso aí está algo bem novo. O Brasil, sim, infelizmente, sempre está atrás dos outros países, né? Tem pesquisadores brilhantes, mas não tem um estímulo do governo. É o governo que financia a pesquisa todinha. Os investimentos são problemas crônicos, né, do pesquisador no Brasil. Existe muita paixão, existe muita paixão. A pandemia veio para acabar com a ciência no Brasil, né? Sim, de um modo geral, né? Mas, na verdade, a gente vê ciência acontecendo mesmo em pandemia, né? A gente conseguiu fábricas de vacina, né? A gente tem produção em larga escala, mas a gente teria até um RH capacitado para fazer isso, mas sem investimento nada é possível, né? Exatamente. Enfim, acho que sim. Agora só Deus. Agora só Jesus na causa. Bom, enfim, gente. Teve uma outra pergunta aí. Sim. A última de hoje. Vamos ver o do Anaelson. O Anaelson diz o seguinte: o pesquisador brasileiro Vitor das Neves criou uma substância chamada Tideglass, que amplia a capacidade regenerativa natural dos dentes, aumentando a atividade de células tronco na polpa dental. Será que essa substância não ajudaria na regeneração natural do periodonto junto a este arcabouço? Tá vendo? A gente conversou a Anaelson. A Anaelson é um pesquisador nato, tá? É um dos pesquisadores. Gostei. É uma coisa a ser investigada? Pode ser. Não teve a parte que eu falei da funcionalização? Você poderia funcionalizar esse material com arcabouço e ver o efeito, né? É algo tudo para ser investigado. O poder da pesquisa é esse, você sempre ir ter uma pergunta e achar a resposta. E que não vai ser a definitiva, né? Sempre uma hipótese. Sim. Excelente. Poderia ver. Qual é o produto que ele falou? Deixa eu repetir. Anaelson, usa seu microfone, é porque tá lá em cima, peraí. Gente, tem muita gente chocada. Peraí, é porque tá dançando aqui. Show de bola, Anaelson. Anaelson é Anaelson. Anaelson vai também para a USP de Ribeirão Preto. E conselho de colega, de profissão futuro, né, colegas? Saiam de casa, se vocês quiserem fazer pós, saiam de casa, porque sair de casa sempre é uma outra realidade, é uma nova cultura, é uma nova realidade, você se adapta, ver como o povo paraense é caloroso, receptivo. Somos diferenciados em relação ao mundo, eu acho. Então, sempre, se você quiser fazer pós, não subestimando o do Pará, muito pelo contrário, tem grandes profissionais que fizeram até fora, mas por experiência própria, sempre saiam de casa para aprender mais. Sim. E o que eu martelo com os meus alunos é isso, sabe? O aprender o conteúdo já existente é maravilhoso. Eles estão vivendo a fase do ver o conteúdo que já foi criado. Mas a partir do momento que eles se formarem,
eles já passam a ser formadores de novas ideias, construtores de novos produtos, né? Então, quem tiver essa chamada, tem que correr atrás mesmo, né? A gente faz de tudo para incentivá-los, né, na medida do possível, a buscar essa curiosidade, a encontrar um método correto para que as coisas realmente tenham esse valor, né? A gente está cheio de picareta, infelizmente, no mercado, é o flúor, é uma loucura, você está vendo, né, professora Natasha? Mas Para então, menos pior, gente. Vão por mim. Tá menos pior. Aqui em Ribeirão Preto, tem que chorar, tem que rir para não chorar, para odonto. não é? Então, é importante que os alunos tenham essa capacidade, né, de buscar resolver um problema que está instalado aí e que ainda ninguém teve como despeito para resolver, né? A gente pode ver aí no futuro um professor Anaelcio fazendo uso aí dessa técnica regenerativa, não é? E tantos outros aí que bem conheço, são meus alunos, e como são curiosos e como são cheios de vontade de mudar as realidades, né? Professora, eu queria acrescentar aqui para os nossos alunos, ontem, né, a gente comemorou o Dia da Saúde Gengival, e, na verdade, sua presença aqui tem um significado a mais. Em vários momentos você citou, né, já no início da sua apresentação, você falou sobre a gengivite, né, a doença periodontal, que é uma doença silenciosa, é um alerta, né, porque tão maravilhoso quanto a gente ter a capacidade de recuperar algo que já foi perdido, né, o profissional 3D ter essa capacidade, é também ter a capacidade de evitar com que as pessoas tenham essas perdas, né. Então, essa semana, né, praticamente é uma semana comemorativa da periodontia, e muito acrescenta, né, a sua palestra muito acrescenta a visão que esses meninos têm do que se faz hoje na periodontia no mundo. Na verdade, ela é extensiva também a bucomaxilo, né, a outras especialidades também que fazem uso de técnicas parecidas. É muito especial a sua presença aqui hoje. Espero que os meninos tenham gostado. Pelo que eu vejo, né, todos elogiaram e agradeceram muito a sua participação. E a gente espera poder encontrá-la mais vezes aqui na nossa instituição. Eu digo a nossa, né, eu estou aqui em Minas Gerais, mas para mim, eu estou aí o tempo todo. E eu sei que você é mais daí, né, professora? Você é paraense, não é isso? Eu vou voltar em julho agora para Belém, porque já deu de Ribeirão Preto. Que bom. Cansado. E que você inspire, né? Isso. E que você inspire esses garotos, né, essas garotas que estão chegando agora no mercado, a buscarem com muita fibra, né, novos conhecimentos e trazerem coisas para a humanidade, né, poder caminhar. Eu te parabenizo. Para eles. É o conselho que eu dou para eles. Parem de estudar, que a odonto está se renovando cada vez mais. Então, nada de ficar pegando fórmula de Instagram, fórmula de YouTube. É livro, é leitura. Principalmente de artigo, porque o que está no artigo vai para o livro depois de 3 anos. Então, a curiosidade é o que impera, né? Exatamente. Afinal de contas, né, esse artigo que vai ser produzido no final da sua tese é mais um grande que eu quero ler, eu quero ter acesso à sua tese, inclusive, tem muito que estudar, vejo quanta coisa já aconteceu que eu deixei passar e que eu quero realmente ter mais convívio, né, com essa periodontia moderna, né, eu faço periodontia no consultório, eu faço periodontia preventiva, né, é o meu chamado maior, mas a regenerativa é maravilhosa, é aquela que você assiste uma aula do início ao fim com os olhos cheios de água, de como que a humanidade foi capaz de chegar a esse ponto. A parte regenerativa é linda demais, o problema é se o paciente ajuda também, não gosta de escovar o dente e subestima a placa. É um trabalho contínuo, né? Um trabalho contínuo, conjunto, né? A equipe, na verdade, é o dentista e o paciente. De nada adianta o dentista ser um maravilhoso periodontista e o paciente não fizer o papel dele também, né? Então, eu gostaria de te agradecer, professora Natasha, gostaria de agradecer a presença dos alunos aqui, que não fique apenas nesse momento, a gente tem outras oportunidades também de poder
papear com a senhora, né, trazer os seus conhecimentos para a gente, e eu deixo em aberto a sua fala, caso você deseje. Estou tranquila, estou honrada, foi uma delícia falar sobre isso. Primeiro que é uma área que eu sou apaixonada, é a periodontia, eu sempre quis ser periodontista. Eu entrei na graduação já querendo ser pério, porque eu tenho uma tia que é dentista, e ela me inspirou a ser periodontista. Eu vi como é louco esse mundo da pério. A Bíblia da periodontia aqui no Brasil, né, é o LIND. Então, a primeira vez que eu fui ler esse livro, eu fiquei maluca de perdida, tanta coisa complexa tinha nele. Então, eu segui, fui até o final, né, eu acho, que é o doutorado, que é o nível máximo de instrução. Espero sendo um incentivo para quem queira seguir, que não é fácil fazer pós-graduação, mestrado, doutorado é um desafio, às vezes até mexe com a sua sanidade mental, mas se você quer seguir, acredite naquilo. E sim, quando vocês se formarem, vocês vão para a clínica popular, viu? Faz parte do aprendizado. Depois você vai ter seu consultório e vai ser feliz. Só isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada, professora Natasha, pelo show de realidade, né, você tem a capacidade de ir ao extremo da tecnologia e também mostrar o que é o dia a dia, o que é importante para esses meninos também assimilarem, vai né? para a clínica popular. Se você ama odonto, vai para a clínica popular, enfrenta, porque o dinheiro vai ser consequência do seu amor pelo que faz. Não vá só pelo dinheiro, viu? Doce ilusão. Acho que toda área, para você ficar bem sucedido, tem que amar. É difícil, mas vale a pena. É Só isso isso que eu aí, tenho para professora. falar, gente. Só isso mesmo. E a gente só tem a te agradecer. E, meninos, agradeço vocês também, professores presentes. A gente amanhã tem um compromisso novo também. Espero encontrar todos vocês amanhã na nossa jornada. E a gente se vê. Obrigada, professora Natasha. Eu falo Malu, eu gravei Malu, viu? Não vai ser Natasha, agora é só Malu. Ela me chama de Malu toda hora. Maluquete, ela me chama de Maluquete. Maluquete. Foi uma Tchau, honra obrigada, estar gente. Foi uma honra. toda nossa, Conta professora. linda. Tudo de bom Tchau, para tchau, vocês. gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Imagina, tchau, tchau.